A minha visita a essa casa se deve a dois motivos específicos. Um é um pequeno lembrete sobre o Conselho de Cultura, que farei em apenas um minuto, e o outro se deve à questão do nosso hospital. Em relação ao Conselho de Cultura, eu estive já anteriormente aqui nesta casa, há cerca de 4, 5 meses, falando sobre o projeto, sobre a ideia, e nós estivemos discutindo com o Executivo ao longo desse tempo. Também conseguimos o apoio do Executivo, já está acertado, e ao longo aí das próximas semanas o projeto de lei deve estar chegando aqui na casa. Então eu vou pedir aos senhores vereadores que olhem com carinho, porque o objetivo é criar um Conselho de Cultura para nós organizarmos a cultura no nosso município através de uma sociedade organizada e também por meio do poder público. Em relação à questão do Hospital Santa Terezinha, eu tenho 3 temas que eu abordarei rapidamente sobre a questão na verdade 2, sobre a questão dos problemas e da origem, a minha opinião sobre eles, e também uma proposta de solução. Eu tenho ouvido há muito tempo, desde o tempo em que eu não estava residindo aqui, que o nosso hospital tem problemas contínuos e nunca são resolvidos. Então eu fiquei pensando, qual a origem desses problemas? Todo problema tem uma origem. Nós habitualmente temos o hábito de culpar pessoas quando existem problemas, mas nem sempre as pessoas são culpadas. No caso de uma doença, por exemplo, não é uma pessoa culpada pela doença, ela surgiu, é um problema sistêmico. E o caso do nosso hospital, na minha avaliação pessoal, eu posso estar equivocado, mas estou apresentando essa visão para que ela seja analisada e também, por que não, criticada. O problema do nosso hospital é sistêmico. Sistêmico. Ou seja, a origem é de um sistema, não é de pessoas. Quando nós vemos o problema, nós estamos olhando para as pessoas, sim. Mas se nós formos olhar mais fundo na origem e na raiz, nós vamos encontrar um problema sistêmico. Ao olhar para uma árvore, nós não estamos vendo tudo. Estamos vendo as folhas, os galhos e os troncos. A raiz está lá no fundo e ninguém vê. Então, o problema do nosso hospital, na minha avaliação pessoal, é esse. Está escondido e pouca gente vê. Que problema é esse? O que é um problema sistêmico? Bom, antes de entrar na origem do problema, eu quero deixar registrado meu respeito ao presidente do hospital, o senhor Arley Felipe, que desde o início que nós nos aproximamos dessa questão, ele tem demonstrado sensibilidade na medida do possível, e em relação aos problemas, ele sim tem demonstrado bastante sensibilidade. A maioria das pessoas não acompanharam os problemas de perto, eu acompanhei, como diríamos numa linguagem, no jargão moderno, online, todo o desenrolar dos fatos, e o senhor Arley Felipe tomou medidas rapidamente em relação às questões que foram surgindo. E depois eu continuei próximo dele e, com esse tempo, realmente aprendi a respeitá-lo. Então, muitas pessoas o criticam, ok, é um direito dessas pessoas criticar, mas eu estou aqui dizendo que eu respeito esse homem. Pode ser, ele certamente cometeu muitos erros, mas esses erros são explicados pelos problemas sistêmicos que eu vou apresentar em seguida. O problema qual é, então, na minha avaliação? O problema é que o hospital é dirigido por um serviço voluntário, pessoas que realizam atividades voluntárias, pessoas que estão lá, mas têm suas empresas, têm seus trabalhos, estão lidando com um patrimônio anual de 10 milhões de reais, mas eles não têm tempo para gerir esse patrimônio. Eles não têm tempo. Definitivamente não têm. E aí, em função disso, os problemas vão se acumulando ao longo do tempo e não são resolvidos. E não são resolvidos por quê? Porque eles estão sempre nos ombros de uma única pessoa. Só. Sempre. Uma única pessoa. O presidente do hospital. E é claro que, em função dessa falta de tempo, ele não vai poder ver os problemas que vão surgindo. Ele não tem como fiscalizar, não tem tempo para planejar. Então, baseado nisso,
eu desenvolvi uma proposta, apresentei a proposta para o prefeito Ademir Matos, para o secretário regional, Roberto Kirten Marcelino, apresentei a proposta também para o senhor Arley Felipe, e agora estou aqui apresentando a proposta para vocês. Eu não sei se realmente a proposta vai resolver todos os problemas, mas eu tenho plena convicção que nós vamos avançar muito. Então, o meu objetivo aqui não é necessariamente pedir apoio, mas apresentá-la para que vocês possam ter uma ideia de qual a solução. E caso esta solução não seja boa, bem, vamos pensar numa outra solução então. Vamos apresentar uma outra proposta? Ou se essa proposta tem algo de bom, mas tem algo também de ruim, então vamos trabalhar naquilo que é ruim e corrigir, e aí buscar a solução não problema. Senhores e senhoras têm em suas mesas um organograma, não é bem um organograma, né? Enfim... É um gráfico, exatamente. Então, nesse gráfico, estão divididos alguns pontos específicos. Sócios, órgãos constituintes, eleições, administração, reformulação do estatuto, fiscalização, qualidade, desenvolvimento de produtos e transparência. Agora vou desdobrar esses temas então. Na questão dos sócios, hoje nós temos os sócios fundadores, que eu esqueci de mencionar aqui. Deveria também estar mencionado sócios fundadores. Então, hoje existem os sócios fundadores e os sócios efetivos, que na verdade acabam sendo os mesmos. A proposta é que haja sócios ilimitados, e o estatuto hoje já prevê isso, a possibilidade de sócios ilimitados. Sócios efetivos são aqueles que estão lá durante a Assembleia. Os sócios jubilados, beneméritos e honorários. Jubilados são aqueles que já foram sócios e hoje é apenas o nome deles permanece, mas em função, às vezes, da idade, eles já estão ausentes. Os beneméritos e honorários são pessoas que merecem ser homenageadas pelo bem que produziram ao hospital. Na forma de doações, hoje nós temos um terreno que foi doado ao Hospital Novo, merece um tipo de honra, por que não? E então a ideia dessa criação desses outros categorias de sócios seria essa. Vamos então aos órgãos constituintes. Órgãos constituintes, para quem não tem uma noção clara do que significa, são as entidades, são os órgãos que vão administrar o hospital. Hoje, os órgãos constituintes são, basicamente, a Assembleia Geral, né? Temos também a figura do presidente e temos o Conselho Fiscal. A proposta que está sendo feita aqui, hoje, e que, volto a dizer, pode e deve sim ser melhorada, ela não pretende ser uma proposta perfeita, ela pretende sim receber sugestões, né? É a criação de um conselho deliberativo, que eu estou aqui chamando de conselho magno, por enquanto, temporariamente, porque deliberativo, a gente está também preparando o estatuto como uma proposta de estatuto, e ela traz alguns problemas, porque os outros conselhos também são deliberativos. Os outros conselhos também podem ser deliberativos. Então, dentre os conselhos deliberativos, haveria um conselho magno. Haveria uma figura que hoje não tem, que seria o procurador. Aliás, hoje tem, mas é um papel que está junto com a do presidente, né? Então, um procurador que responderia especificamente por isso, veja só, responderia especificamente por esse aspecto. Então, nos conselhos nós teríamos, aqui são algumas, mas na verdade até do desdobramento disso aí ao longo do dia hoje surgiu mais algumas ideias, mas as principais estão aqui. O conselho diretor, o conselho fiscal financeiro, porque haveriam outros conselhos fiscais, o conselho médico. O conselho médico passaria a ser também um conselho em pé de igualdade com os outros conselhos. Isso porque, segundo a lei 12.868, de 15 de outubro de 2013, os funcionários também poderão vir a ser associados, o que até recentemente não era possível. Então, eles poderão a partir de agora. Então, o conselho médico é um conselho técnico necessário. Então, nós precisamos dar importância à técnica, ao conhecimento acadêmico, né, nessa gestão. Ou seja, os médicos são peças fundamentais. Então, um conselho médico em pé de igualdade com os outros conselhos que responderiam diretamente ao conselho magno. Comissões. Comissão da qualidade,
Comissão da qualidade. Porque hoje nós não temos a qualidade que gostaríamos de ter. Certamente nós evoluímos muito, eu tenho ouvido ao longo dos últimos anos, mas nós ainda temos muitos problemas de qualidade. Recentemente ouvi inúmeros problemas que me foram citados. Então, haveria sim um conselho da qualidade que poderia fazer visitas surpresas ao hospital a qualquer momento. Seriam sócios credenciados dentro do quadro de sócios para fazer parte do conselho da qualidade, estar visitando de forma surpresa, para que a gente possa diminuir os problemas de qualidade que existem. É claro, eu estou apenas citando aqui um exemplo, destacando um exemplo do que é qualidade, mas o conceito de qualidade é muito amplo, né? Então apenas destacando essa ideia. Então, a ideia geral é que o paciente passa a ser tratado como cliente. Como é que está meu tempo? Tenho 5 minutos? Ainda dá tempo. Então, o paciente deve ser tratado como cliente. Dentro de uma empresa, o cliente é o rei. Dentro de uma boa empresa, o cliente é o rei. Dentro do hospital, o paciente tem que ser o rei. Tem que ser o rei. Hoje, não é assim. Não é assim. Então, nós precisamos melhorar isso. E não podemos culpar ninguém diretamente por isso, porque nós, como sociedade, também somos culpados. Não estamos fazendo nada a respeito, não estamos ajudando. Comissão de contratos e compras. Comissão de enfermeiros, e por que não? Na comissão de enfermeiros, eles têm os interesses deles a serem defendidos e defenderão, então podem se organizar, porque eles podem criar um conselho hoje. E os presidentes seriam o presidente do conselho deliberativo máximo, que é o magno, o presidente executivo, que é aquele que está lá de vez em quando, ao longo do dia, vendo como estão as coisas, e o presidente da qualidade, ou seja, haveria alguém sim responsável pela qualidade que responderia por ela. O presidente de contratos e compras, o presidente financeiro, que seria, como vamos chamar, de tesoureiro. Só que tesoureiro é uma palavra interessante, mas ele remonta ao passado, quando havia alguém responsável pelo tesouro do rei, né? Então hoje, na verdade, nós temos uma palavra moderna que tem muito mais respaldo, que é o presidente financeiro. E comissões temporárias. Hoje nós não temos esse conceito no Estatuto. O Estatuto não aborda isso. Então, e nós podemos criar uma comissão temporária de auditoria, que todos estão querendo uma auditoria. Todos estão querendo uma auditoria. Então, pode sim ser criado uma comissão de auditoria. E é essa a auditoria certa que precisa ser criada. Então, criado por quem? Pelos próprios sócios. Quem podem ser esses sócios é ilimitado, pode ser todas as pessoas que estão ouvindo. Todas as pessoas que estão ouvindo podem ser sócios e podem ter participação nessa questão. As eleições. As eleições elegeriam os membros do Conselho Magno. Estes serão os gestores do hospital, tentando representar todas as áreas de interesse da nossa sociedade. Ou seja, as áreas de interesse podem se organizar e enviar um representante para o Conselho Magno. E estará a sua área representada. Os bairros podem se organizar e mandar um representante. Os municípios podem se organizar e mandar um representante. As secretarias de saúde podem se organizar e mandar um representante. Então, esse Conselho Magno elegeria o seu presidente e elegeria também os outros presidentes. Todos os presidentes respondem ao Conselho Magno. Não mais à Assembleia, mas ao Conselho Magno. E os mandatos? Os conselheiros teriam mandatos de 4 anos. 4 anos. Os presidentes, os presidentes não estariam associados ao conceito de mandato, mas eles exigiriam votos de confiança a cada 12 meses. Então, não haveria dores nas mudanças de um presidente, não haveria ranger de dentes. Se um presidente pode e quer ficar, ele será submetido ao conselho. E se ele não pode ficar, porque sua empresa ou seu escritório está demandando muito trabalho, ele pede para sair e outro entra. A administração. Então haveria as competências muito específicas do Conselho Deliberativo e da Assembleia Geral. A reformulação do Estatuto, obviamente, continuaria com a Assembleia Geral. Fiscais, haveriam os fiscais financeiros, já mencionados anteriormente, e também os fiscais da qualidade, habilitados para isso. Seriam pessoas habilitadas, não é qualquer sócio, não, teria que estar habilitado para isso. As habilitações devem se regulamentar em regulamento interno. Então, para a qualidade haveria metas de gestão e controle.
Metas de gestão e controle. Há pessoas nessa cidade gabaritadas para fazer todas essas coisas. O desenvolvimento de produtos, o hospital tem produtos que não podem ser vendidos, que não estão sendo vendidos, que estão ali, não estão sendo aproveitados. Pessoas me disseram lá de dentro que há muitas pessoas que vão a Tubarão, deixam de ir ali, porque não sabem de determinadas ofertas de produtos que temos, então estamos perdendo dinheiro, não é? Isso precisa ser explorado com um diretor de marketing, com alguém nessa área. Isso aqui não foi explorado nesse projeto, mas enfim. E também um site de transparência. Tem se dito que um site de transparência é algo caro. Bem, existem sites de transparência baratos. Tá? Eu conheço um que custa R$300 mensais e com login cidadão. Pessoa com login, há um login e senha público, as pessoas entram, usuários múltiplos que podem fazer avaliação do que está acontecendo. Bem, estou na última linha mesmo. Então, 100% das receitas e despesas, exceto salários, vou explicar em seguida a questão do salário, estariam no site de transparência, nesse sistema de transparência. O salário estaria submetido ao Conselho Magno, a transparência ao Conselho Magno, porque há muitas preocupações em relação à visibilidade em relação ao salário. Agora, isso aí é só uma opinião minha, que obviamente deve ser discutido e amadurecido, né? Então, essencialmente, é esta a proposta que está sendo trazida neste momento, em contrapartida a um estatuto existente hoje, e também para levar a possibilidade de que outras pessoas possam fazer outras propostas também, por que não? Né? Essa proposta aqui é estimulante apenas, ou seja, se surgir uma proposta melhor que essa, que bom. Eu ficarei feliz, honestamente, porque o que eu quero é que o hospital realmente encontre uma solução, né? Então, é isso que eu tinha para colocar hoje, senhor presidente. Obrigado a todos pela oportunidade. Eu agradeço, Silvio, pela sua vinda aqui na Câmara de Vereadores. Não é a primeira vez que você veio também aqui falar sobre assuntos direcionados para a comunidade. Sei do grupo que se formou, um grupo de WhatsApp aí para discutir, várias lideranças, várias cabeças pensantes do município, e o resultado está saindo aí. Parabéns por essa iniciativa. Se algum vereador quiser direcionar a palavra para o Silvio, fazer alguma pergunta, pode fazer. Vereadora Maria. Boa noite, Silvio. Seja bem-vindo sempre a essa Casa Legislativa. Eu já quero aqui, diante de todas essas colocações, eu acho que muito bem feita, muito bem elaborada, essa proposta para o Hospital Santa Terezinha, e consequentemente quem ganha com isso será o município, a região, a população num todo, que é essa a nossa preocupação, e já quero aqui parabenizar, Silvio, não quero fazer nenhuma pergunta, só quero parabenizar pela frente que fez junto no grupo, e está se dedicando, tirando horas do seu dia, do seu trabalho, que tem o seu negócio, e está lá fazendo levantamentos e dados do hospital. Eu acho para que a gente consiga juntos salvar essa entidade de saúde, que eu acho que é tão importante para todos nós. Então, já quero aqui parabéns, eu acho que isso aqui tudo foi muito bem explanado, e eu acho que merece, que só ficou um quesinho no último que você apresentou, com relação à transparência. Eu acho que tem que ser transparente mesmo, inclusive 100% das receitas e despesas, inclusive o próprio salário dos funcionários, da direção, de quem estiver fazendo frente do hospital. Por que não? Eu acho que eu tenho capacidade maior ou menor para administrar. Eu acho que cada um, dentro do seu conhecimento, acho que é merecedor de mais ou menos o salário. Eu acho que, inclusive, o salário de cada funcionário, sendo que é um hospital que recebe muita ajuda, tanto do município quanto do Estado, e merece, eu acho, ser transparente em todos os sentidos. E o mais é parabenizar você e toda a equipe, aí, o Jairo e outros que estão fazendo frente aí, dando ideias, levando inovação, procurando salvar o Hospital Santa Terezinha e, consequentemente, o atendimento da população de Braço Norte e região. Obrigada. Vereadora Arlete. Boa noite, Silvio. Seja sempre bem-vindo a esta casa. Parabéns aí pelo teu trabalho. Realmente a gente ouve,
há muito tempo o problema financeiro do Hospital Santa Terezinha. Eu acompanho o grupo, eu acho que fiz um comentário ou dois, né? Mas eu leio todas as mensagens, todos os comentários do grupo. E há muito tempo eu ouço, vereadora Cléia, problema do Hospital Santa Terezinha, que vai fechar, que o hospital vai fechar, que não sei o quê. A população ultimamente está apavorada, né? Porque a diretora, nos últimos tempos, usou todos os meios de comunicações possível, imprensa, escrita, falada, reclamando da situação do hospital, inclusive jogando a responsabilidade para a Câmara de Vereadores, que os vereadores não estavam preocupados com a situação do hospital, e que eu sei, sabe, nesse mandato foi praticamente triplicado só para o plantão. Isso é o mínimo dos mínimos que eu sei, né? Então, assim, é você que está lá dentro, que está inteirado. As pessoas me encontram na rua, tu sabe que eu sou voluntária na saúde. Ô, vereadora, nosso hospital vai fechar. Por que o hospital vai fechar? Eu gostaria, Silvio, já que você está há tanto tempo, te parabenizar, né, porque tu estás procurando solução, né, porque criticar é fácil, procurar solução é difícil, mas eu gostaria de saber por que, né, que a diretora, nesse ano, praticamente o ano todo, usando todos os meios de comunicação, dizendo que o nosso hospital vai fechar, assim, apavorando a nossa população. E dizer para a diretoria do hospital que a Câmara de Vereadores esteve sempre com as portas abertas. Se nós tivéssemos, né, como ajudar, mais do que nós já ajudamos, de aprovar tudo que vem para cá, inclusive os aumentos que o atual prefeito tem dado, a gente faria mais. Então, assim, eu gostaria de saber se você sabe qual é o problema do hospital. Eu gostaria muito, de verdade, de saber e poder passar para as pessoas na rua, vereador Valberto, qual é o problema do hospital. Que falta. Por quê? Por que falta tanto? Por que se critica tanto? Por que se fala tanto em fechar o nosso hospital? Muito obrigado. Silvio? Sim. Como eu disse, o problema é sistêmico. Quando a gente olha para o problema, a gente vê a parte de cima, não vê a parte de baixo. A parte de cima você vê pessoas, a parte de baixo você vê o sistema todo estruturado. Quando você vê as pessoas, você culpa essa pessoa, aquela pessoa. Só que essas pessoas estão dentro de um sistema. E esse sistema é que está tudo acumulado nas mãos de uma pessoa. E aí essa pessoa não podia estar ali gerenciando e ficou solto. Então houve um problema de gestão. Tá? Eu não vou entrar nos detalhes, né? Os próximos sócios vão conhecer isso direito. No público, eu acho que não é o caso. Né? Os sócios, inclusive, poderão ser vocês. Né? Então, entrando nessa questão. O meu objetivo, eu não sou juiz de nada. Tá? O meu objetivo é apresentar uma proposta de solução. Quanto a ser juiz, os sócios depois decidem como fazer. Sem dúvida, o problema de gestão. O problema, assim, se eu for resumir rapidamente, eu diria o seguinte: houve uma falta de atenção entre os recursos entrantes, as receitas e as despesas. Perdeu-se essa conexão. De repente, ao dar-se conta, as despesas estavam muito acima da expectativa de receita. E isso, essencialmente, é um problema de gestão, né? Gestão financeira. Né? Então, assim, resumindo, isolando um dos problemas, esse de fato é um problema real, né? Eu posso afirmar.